Boa noite, Parir Ego, dia 13 de outubro de 2022, programa Conexão Armênia número 58. E eu de volta às terras tupiniquins, com a energia renovada e a armenidade latente no último. O programa de hoje vai começar com cenas lindíssimas dos campos das colheitas das uvas, já que agora na Armênia a colheita da uva está no pico máximo. E eu queria trazer para vocês um pouquinho desse cenário. Esta semana, a cidade de Yerevan completou 2.804 anos, uma das cidades mais antigas do mundo. Você sabia que em Yerevan existe uma praça em frente à prefeitura? Foi uma praça que foi feita para o aniversário dos 2.800 anos. Nessa praça existe um show de luzes e músicas dançantes nas fontes e pasmem, estava eu deitada no meu hotel às 2 horas da manhã, quando de repente eu escutei que é a música referente à cidade de Yerevan. Yerevan tartsat im Yerepuni Tu mernor tavin, mernorani. É uma música que diz que a cidade de Yerevan, que antes era chamada de Yerepuni, que um dia também já foi capital, assim como a cidade de Ani, ou seja, é um tributo a esta capital da Armênia. Eu queria mostrar uma particularidade da praça Yerevan 2.800 anos. Esta praça, à noite, fica mega iluminada com as pontes coloridas e dançantes. Essa praça foi feita para comemorar os 2.800 anos da cidade de Yerevan, que na verdade é quase ou mais antiga do que a cidade de Roma. Aqui, todas as horas, na hora completa, toca uma música, na verdade é um sino com o soar da música Yerevan Yerepuni, que é uma música famosa armênia dedicada a esta cidade. Eu vou ficar aqui plantada esperando o sino da prefeitura tocar, só para poder compartilhar essa emoção com vocês. É um espetáculo. Enquanto eu estava passeando pelas terras da Armênia,
Aqui em São Paulo, o coral de jovens da Igreja Apostólica Armênia, sob regência do bispo Narek Berberian, realizou mais uma apresentação à voz dos jovens. Como nós já mostramos para vocês em um programa anterior essa apresentação, como nós já mostramos para vocês num programa anterior a primeira apresentação, hoje eu queria compartilhar as opiniões dos jovens que participam desse coral como a quarta geração da diáspora. Queria que vocês conhecessem um pouquinho do que eles pensam, o que eles sentem. Afinal de contas, o mês de outubro é considerado para toda a diáspora armênia como um mês da cultura armênia. Então, de 1º de outubro até o dia 31, a gente celebra esta data. E por isso, nós vamos ouvir a opinião deles. Boa tarde a todos. Hoje é um dia especial na Igreja Armênia. Todo ano, na primeira ou segunda semana de outubro, nós celebramos a festa do descobrimento do alfabeto armênio e da tradução da Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos os livros da nossa história, nós percebemos que, no século V, os armênios estavam enfrentando grandes dificuldades. Este foi um período de ser ou não ser. Foi um tempo de vida ou morte, cristianismo ou paganismo. O cristianismo se tornou uma religião dominante na Armênia no século V. A necessidade de se ter o alfabeto armênio era imperativa para salvar a fé e a identidade cristã. De acordo com a tradição, em 401, no século V, São Mestre, o mais que todos, inventou o alfabeto. Depois da invenção do alfabeto, muitas escolas cristãs foram criadas para ensinar a Bíblia Sagrada. Foi o início da literatura armênia. A Bíblia Sagrada foi traduzida para o armênio em 433. Vocês podem imaginar o que teria acontecido conosco se não tivéssemos o alfabeto? Provavelmente não pudéssemos nem mesmo existir como cristãos armênios. Nós não teríamos tido a identidade armênia e uma terra ancestral. Ao contrário, nós teríamos sido uma nação perdida que existiu séculos atrás e desaparecido completamente como uma raça deste mundo. Hoje, na diáspora, especialmente no Brasil, a celebração desta festa deveria ser uma lembrança constante de sobrevivência para nós todos. Hoje, estamos na nova geração. Deve ser nossa responsabilidade nos tornarmos novos líderes da comunidade e enriquecer a herança espiritual de nossos antepassados. São Mestre e São Sahara são os melhores exemplos para nós todos. Que a celebração de hoje inspire a todos nós. Amamos nossa escola, nossa língua, nossa história, nossa cultura, nossa música, nossa igreja e todos vocês. Muito obrigada pelo seu apoio. Ես Սիդարոն Քալայջան եմ, Հայաստանի Տուրյան վարժարանյա շագերտ և երգեցվոց այն երջախմբի անդամ։ Մեծապես մտահոգ եմ Հայաստանի պատերազմի պատճառով։ Ամեն օր կախոտեմ, որ խաղաղությունը դեր է մեր հայրենիքի մեջ։ Կխնդրեմ, որ դերը պաշտպանե մեր քաչարի զինվորներուն և ապահով ձեռքերու մեջ վարե։ Թող մեր արդարության ձայնը լսվի ամեն տեղ։ Թող մեր թշնամիները հասկանան, որ մենք պիտի շարունակենք երգել, գարտալ և երգել որպես նոր սերունդի զավակներ և խզոր հայրենիք։ Como aconteceu em anos 60, a Armênia está enfrentando dificuldades, assédios e guerra. E, mais uma vez, nós lembramos de como somos determinados como nação. Resumindo quem somos, eu gostaria de ler para vocês as palavras do famoso poeta armênio William Saroyan. Eu teria preferido ver qualquer potência mundial
como Pedro Brasiano. Sou a nova Armênia. Esta é minha igreja. Sou a voz do meu povo. Sou o futuro líder da nossa comunidade. Estou aqui. Estarei sempre aqui. Ninguém pode me impedir, porque sou a voz dos nossos bisavós que morreram no genocídio armênio, para que hoje eu possa servir no altar da nossa catedral e cantar neste maravilhoso coral. É nossa responsabilidade manter vivos nossos lares e nossas igrejas, aprender nosso idioma, nossa literatura, nossa história, sorrir, cantar e orar sempre. E como William Saroyan previu, nós já criamos uma nova Armênia e eu sou um deles. Obrigada. Eu fiquei emocionado, talvez eles também. Sim? Agora, nós cantaremos nossa última canção, chamada As Paravadas. É sobre o futuro da Armênia. Como Pedro já disse, nós continuaremos a cantar, sorrir, dançar e falar armênio. Vamos cantar nossa última canção. Podem haver ataques, podem haver guerras, podem existir todo tipo de fake news, mas enquanto os jovens da nossa diáspora trabalharem pela armenidade e sentirem isso que eles passaram para vocês nos vídeos, ninguém pode contra a Armênia. Afinal de contas, a pátria não é um lugar físico, mas sim onde está o seu coração. Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. Esta é a letra V, que é a letra do meu nome. Para mim, é uma grande alegria poder usá-la com todo o poder do fonema. V. V de vitória. Vitória essa que a gente conquistou realizando essa viagem para a Armênia. Nosso grupo tinha 14 pessoas e todas elas tiveram a oportunidade de sentir com grande impacto o que era visitar este país. Alguns ascendentes de armênios, outros sem a mínima origem, simplesmente foram pela curiosidade deste país milenar. Durante o programa você vai poder ver os seus depoimentos e as impressões de alguns momentos que eles viveram lá. Ao passar dos meses, durante o programa Conexão Armênia, nós mostraremos os diversos locais turísticos que nós visitamos. E se você ficar ligado no nosso programa, seguir as nossas redes sociais, você vai poder ver em primeira mão e se sentir como se você estivesse lá, porque o programa é sempre uma viagem. A entrevistada de hoje mora na Armênia. É uma jovem da diáspora que, assim como aqueles do coral da igreja, se encantou por suas raízes e foi viver lá. Denis Chobinian hoje entrevista a Nairi Zadkian e ela tem muito a contar porque ela fez uma proeza histórica na nossa comunidade. Nunca ninguém na comunidade armênia do Brasil escalou o Monte Ararat. E a Nairi Zadkian, cheia de coragem, como não podia deixar de ser, fez esta proeza. Eu quero saber o que ela sentiu e como foi essa experiência. Batine, obrigado. Hoje a gente está trazendo aqui uma moça armênia, nascida no Brasil, mas que vive em Rayastan, vive na Armênia. A gente está trazendo aqui Nairi Zadkian. Nairi, bem-vinda ao Conexão Armênia.
Obrigada. A Nairi é engenheira, ela viveu uma boa parte da infância aqui, mas acabou que as circunstâncias levaram ela a ir viver na Armênia. Nairi, você vive atualmente na Armênia. O que você está fazendo aí? Bom, atualmente eu estou trabalhando com a minha profissão mesmo, como você disse, eu sou engenheira civil. Atualmente trabalho na COAF, que é uma entidade beneficente mantida por armênios de toda a diáspora, principalmente armênios dos Estados Unidos. A COAF é responsável por diversos programas educacionais, principalmente para crianças somente de vilarejos das regiões mais afastadas da Armênia, não de Yerevan. E eu sou do time de infraestrutura, então eu faço a gestão de diversos projetos. Você acabou fazendo voluntariado aí na Armênia, na COAF também? Não, na verdade, quando eu fazia o voluntariado, através do Birthright Armenia, eu trabalhava no TUMO. Depois de terminar meu voluntariado de 2, 3 meses em Gyumri, eu me mudei para Yerevan, com a intenção de continuar meu voluntariado aqui, num outro escritório de arquitetura, e faz 1 ano e meio que eu estou na COAF já. Então, quer dizer, o voluntariado acabou levando você a tomar essa decisão de viver na Armênia, e agora é algo definitivo, né? Com certeza, o voluntariado foi a minha primeira experiência profissional na Armênia, né? O bom do Birthright é que dá a oportunidade para aqueles que querem fazer um voluntariado, assim, especificamente na sua área, com a sua profissão, dá um espectro bastante grande de como é, de fato, a área em questão aqui na Armênia, como é trabalhar aqui com a sua própria profissão. E aí, você está vivendo aí, eu sei que você participa do grupo escoteiro, você tem um histórico aqui no Brasil de também ter sido escoteira, aí você passou a participar do grupo escoteiro aí também. Isso de trabalhar, sua família, boa parte, já está aí com você, né? Praticamente toda, quase 100% dela. O grupo escoteiro, tudo isso junto. E aí eu soube que você resolveu subir o Ararat. Sim. Como foi isso? Como você mesmo mencionou, eu sou escoteira desde 11 anos, acho que você deve lembrar melhor a idade correta, desde uns 11 anos. E dentro do movimento escoteiro, naturalmente tem muito contato com a natureza, trilhas, acampamentos, então não foi uma decisão assim muito de choque assim para mim. Tem pessoas que têm bastante, vamos falar, sonho de subir alguma montanha, não só o Ararat. A Armênia é um lugar muito bom para fazer trilhas, inclusive por causa do relevo. Tem tudo que qualquer pessoa que gosta de hiking e tal gostaria. Então, não foi um choque muito grande para mim, vamos falar as condições de acampar, de subir montanha e tal. E, para ser bem sincera, uma colega minha tinha subido o Ararat em 2015. E conversando com ela, já faz tempo, eu tinha recém-chegado na Armênia, ela me contou que ela tinha subido o Ararat, que tinha sido muito bacana, me contou o nome do guia que os levou. Em mim, assim, surgiu uma vontade de ir. Eu já queria visitar a Armênia Ocidental, as cidades, né, da Armênia Ocidental, e achei que seria uma boa oportunidade juntar a escalada, a trilha, de visitar algumas regiões da Armênia histórica, e por isso esse ano realmente foi o momento em que eu juntei todas as minhas forças e falei, acho que é agora. Até então eu tinha subido algumas montanhas aqui na Armênia, de média, alta dificuldade, o que foi importante, me ajudou bastante, porque tem diversos fatores, clima, relevo, cansaço, acampar dentro da barraca num relevo não tão propício, assim, não tão favorável, que no Ararat tem muito disso, ainda que aqui na Armênia é muito melhor para acampar e para fazer trilha do que lá. Lá é muita pedra, bem seco, é bem, assim, bem íngreme, os lugares onde tem os camps, né, onde as pessoas ficam. Então, esse preparatório aqui na Armênia me ajudou bastante também e me deu mais confiança que eu poderia tentar. E foi assim que eu tomei a decisão. Nisso, você teve que se preparar. Você se Sim. preparou aqui, subindo, tudo mais, mas realmente lá, você falou pedra, neve, o ar rarefeito, não é tão mais fácil. Com esse preparativo, e você falou essa agência, né? Eu já tinha ouvido falar que existem grupos que fazem isso, e aí pergunta também, a questão de ser Armênia é um problema, não é? Como foi isso? Porque mais gente acaba ficando interessada, né? Sim. Então, Bom, vou começar com a primeira pergunta do ar rarefeito. Assim, além do esforço físico e do preparamento físico, né, que você tem que ter com certeza, bastante resistência física, o ar é uma coisa que pode dificultar alguns participantes. Por isso, de 2 a 3 dias antes da nossa partida aqui de Yerevan, o nosso guia nos levou pro pico norte do Monte Aragats, que é o ponto mais alto da Armênia, mais de 4.000 metros, que é o ponto que mais próximo ao topo do Monte Ararat, que são 5.165 metros. Então, ele levou todos os participantes para lá, de 2 a 3 dias antes. Por que de 2 a 3 dias antes? Porque essa aclimatização deve ser feita um pouco antes de você realmente subir o Ararat,
para as pessoas, para o pulmão, para o organismo, já ir se acostumando. Então, isso é uma coisa, assim, obrigatória para quem vai participar da escalada do Ararat. E também aproveitar a oportunidade para o guia, né, também poder checar as pessoas, o preparamento físico delas. É claro que até então a gente tinha tido alguns encontros em Erevan, tinha discutido diversos fatores, que roupa levar, que tipo de sapato, que tipo de equipamento, quantos dias leva, todos os detalhes com antecedência, e algumas pessoas participaram de escaladas preparatórias, como o próprio guia que nos levou. Não era obrigatório participar de todas, mas a última subida no Aragat, aqui na Armênia, era obrigatória para realmente se preparar, principalmente em relação à respiração. Existem diversas companhias, como você mesmo disse, essa é só uma delas. Eu fui com o Gevorg Arevi, ele tem a página dele no Facebook, que é um alpinista, ele é inclusive membro da Federação de Alpinismo na Armênia, então é uma pessoa que eu confiei bastante, que levam para a Turquia, lá eles mesmos organizam toda a questão de hotel, até a chegada, hotel, visto, ele mesmo organizou o nosso visto de todos os participantes, a subida no Ararat, a descida, novamente hotel, e a visita a algumas cidades da Armênia histórica. Se a Armênia não foi um problema, porque, na verdade, eles estão bem acostumados com o fluxo de turistas, vamos dizer assim, armênios, na Turquia, na alfândega de lá, pode-se dizer, porque a gente foi de carro, né? A gente foi de Erevan até a Geórgia, e depois da Geórgia passamos mais uma fronteira, Geórgia, Turquia. Não senti nenhum tipo de tratamento diferente, na verdade, foi bem normal, como tratariam qualquer outro turista que está visitando o país deles e, inclusive, gastando dinheiro e movimentando a economia ou turismo. Então, não teve nenhum tipo de tratamento diferente que eu pude perceber. E você subiu, você teve dificuldade? Você sentiu, mesmo com os treinamentos, você teve dificuldade? Sentiu algo diferente? E, Eu diria que como foi a chegada lá? Eu diria que foi uma escalada de médio a difícil, não foi impossível, mas foi de médio a difícil. Eu tinha tido outras escaladas tão difíceis quanto aqui na Armênia, mas sem dormir, né? Escaladas de um dia subir e descer. Mas o fator de dormir lá, dentro das barracas, o cansaço e os horários específicos para começar a subida e a descida, são coisas que podem atrapalhar sim e podem dar um cansaço ainda mais forte. Por que eu digo horários específicos? Porque a gente não andava muito, por mais estranho que possa parecer. No primeiro dia a gente andou aproximadamente 5 horas, o que não é tanto, assim, porque eu já fiz trilhas muito mais longas, mas a altitude relativa que a gente tinha que vencer era de aproximadamente 1.000 metros. Então, na verdade, a gente sobe muito em pouco tempo. E foi escolhido um período do dia para ser o menos cansativo possível, para a gente chegar, e a hora que a gente chegava no camp, por mais que a gente não estivesse com tanto sono ou tão cansado fisicamente, porque ainda era final do dia, a gente tinha que dormir obrigatoriamente, porque no outro dia a gente ia sair muito cedo. Inclusive, a última escalada até o topo, a gente começou às 1 da manhã. A gente foi dormir às 8 da noite, tentamos dormir, eu não consegui dormir nada, eu já estava mais de 24 horas acordada, isso é uma coisa que pega muito também. A gente começou às 1 da manhã para às 6 da manhã tá no topo, porque se a gente começasse mais tarde, quando o sol nascesse, aquela altitude, os raios solares seriam muito intensos e seria um fator ainda mais prejudicial para a nossa escalada. Por isso a gente começa à noite, quando não tem sol, todo mundo com lanterna, naquela neve, frio. Mas era uma coisa que eu queria muito. Todas as dificuldades agora, quando eu enumero na minha cabeça, podem parecer até impossíveis de serem superadas, mas eu queria tanto subir, estava tão assim predestinada a chegar no topo que você se adapta, querendo ou não, você fala, não, preciso continuar, por mais que haja o cansaço. O frio é uma coisa que pode dificultar também. Eu tô há quase 5 anos na Armênia, então eu me acostumei um pouco com o fator neve. Mas, assim, não é fácil. Você não sente os dedos do pé, os dedos da mão. E eu não tive dificuldade para respirar, mas muitas pessoas comigo, no meu grupo, tiveram. Não sei por quê, eu fui abençoada, não tive dificuldade para respirar. Mas uma coisa que, realmente, como você disse, com aquele ar mais rarefeito, mais difícil, a gente vai ficando mais, assim, mais desligado. Parece, não é sono, mas você vai ficando, assim, cada vez mais devagar. Letárgico. Até que o nosso guia falou, olha, não vamos ficar bravos se eu der uns gritos, porque se vocês não escutarem o que eu estou dizendo, eu vou ter que ser um pouco nuance, porque eu estou sendo grossa, para vocês acordarem e ficarem atentos. Isso eu senti. A gente fazia algumas paradas para comer alguns snacks, algumas barrinhas, alguma água, não podia beber muita água, logicamente, até chegar no topo. E assim que eu parava, eu sentia que eu estava assim, quase desligando. E eu me obrigava a ficar acordada. Quando eu vi o topo, eu já estava acordadíssima, agora eu estava correndo. Estava quase correndo para chegar lá. Acho que foi a parte que eu andei mais rápido, na verdade. E aí você sente mais. O grupo era grande, né?
O nosso grupo não era muito grande, era de 13 pessoas, mas como qualquer trilha, obrigatoriamente tem um guia na frente, um guia no final da fila, né? A gente sempre andava em fila, não podia ultrapassar uns aos outros. E o guia mais experiente sempre é o primeiro e o segundo guia mais experiente é sempre o último. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que um dos nossos guias, além do guia armênio, o guia local nosso era um curdo. Então, a cidade mais próxima do Ararat é Bayazet, que é uma cidade historicamente armênia, que hoje é habitada totalmente por curdos. Então, a gente tem essa impressão, né, que os turcos falam que o Ararat é nosso, os turcos, realmente, eles acham que eles acreditam que o Ararat é deles, e está na Turquia, de fato, mas as pessoas que realmente cuidam do Ararat e que dominam toda a região são os curdos, porque eles que residem em volta, né, do Ararat na região. E ele é um business, eles mesmos são guias, eles são muito experientes em hiking e acampamentos e tudo mais, e eles são contratados para guiar qualquer grupo que venha de fora, seja da Europa, da América ou mesmo da Armênia. Quando a gente chega nos campos, eles têm as próprias cozinhas, acampamentos bem grandes, onde eles oferecem a comida. Sopa, água, tudo que você pode imaginar quando a gente chega lá. É um negócio local mesmo deles. Quantos dias durou essa caminhada, essa subida e a descida depois? Tudo junto 3 dias. A gente subiu 2 dias e meio. E a volta a gente tinha a opção de dormir no primeiro acampamento nosso, na primeira base, mas a gente estava tão cansado que a gente decidiu descer tudo de uma vez, o que foi uma decisão um pouco arriscada, mas a gente queria muito chegar no hotel e tomar banho, então a gente desceu tudo de uma vez. Entendi. E como foi a chegada lá em cima? Foi se eu disser emocionante, acho que seria pouco para descrever o momento. Uma coisa assim, não é uma escalada como outras montanhas que você sobe, vamos dizer, pelo esporte escalada, pela modalidade hiking ou acampamentos ou coisa do tipo, pela aventura mesmo. Foi uma aventura, foi uma escalada de fato, com todas as suas dificuldades, mas foi muito mais a sensação de estar num lugar assim histórico e sagrado, que é mais assim, mais um símbolo. Foi um momento mais assim simbólico do que a escalada em fato. A escalada foi só um meio para chegar realmente no ponto final, que foi uma coisa muito mais assim simbólica para mim, uma coisa mais sentimental. É um pouco difícil, para ser bem sincera, de ficar muito assim emocionada, não sei, de esboçar qualquer tipo de sentimento, porque eu mesma me deixei levar pela atmosfera à minha volta. Tinha turcos levantando a bandeira da Turquia no topo, tinha azerbaijanos se cumprimentando com os turcos e levantando a bandeira deles, da mesma forma que europeus, portugueses, espanhóis, com quem a gente cruzou no caminho. Todo mundo, como qualquer outro ponto do mundo, na África ou, não sei, Everest, todo mundo levanta a bandeira quando chega no topo, é uma coisa, entre aspas, normal, mas não foi tão fácil de me deixar levar e não foi um sentimento assim, muito tranquilo de paz quando eu cheguei no topo, para ser bem sincera, quando eu vi tudo que estava acontecendo à minha volta. Mas eu me retirei assim por uns 10 minutos, me concentrei, agradeci por eu ter chegado ao meu objetivo. Foi uma coisa assim que, agora de Yerevan mesmo, eu olho para Ararat e eu não acredito que eu estive no topo há aproximadamente uns 2 meses atrás. É uma coisa muito assim, que vai ficar marcada, né, na minha vida. Recolhi algumas pedras, trouxe para casa, coloquei na bolsa, falei, pelo menos isso eu vou levar. E foi mais ou menos assim. Tá bom. Martine, com você. Enquanto a Nairi escalava o Monte Ararat, o Vale do Ararat estava ali, tranquilo, límpido, olhando por ela. E nós visitamos este vale. Então agora vou levar vocês, já que eu não posso escalar o Ararat, eu levo vocês ao Vale da Montanha, para que vocês possam conhecer a beleza deste lugar. Hoje o dia nasceu ensolarado e nós chegamos no Vale do Ararat. No caminho para Khorvirab, paramos para provar algumas uvas dessas parreiras. E ali ele aparece magnânimo com Khorvirab ao fundo. Esta é a parte mais próxima que se pode chegar da fronteira com a Turquia. E logo ali em cima, quando a gente estiver no mosteiro de Khorvirab, onde São Gregório Iluminador foi jogado por 13 anos, e ali em cima do mosteiro pode-se ver os soldados turcos apontando rifles para nossa própria fronteira. Uma grande afronta
para o povo armênio. O Ararat, esta grande montanha que tudo vê, está ali mais belo do que nunca. E do lado de cá, a bandeira armênia flamulando no alto. Uma grande emoção para todo e qualquer turista. Quando você vem para a Armênia. Gente, aqui nessa parada tem um lugar que vende frutas secas. E esse rovanês é o cara mais maravilhoso do mundo. Ele faz umas frutas secas, aquele de romã com nozes dentro, mas parece bombom. Olha isso. E é extremamente macio. Quando você morde, nossa, tô levando uma caixa pro Brasil. Eu queria que vocês conhecessem o rovanês. O cara fez questão de dar umas 3 caixas pra gente comer no ônibus. Eu nem sei o que falar dele. Olá, Brasil. Subindo ali pro mosteiro de Khor-Virap. Escada. De novo, muita escada. Aqui na Armênia, a gente fica com as pernas fortes e muita disposição no coração. Como sempre, muitos radicais. Esse caminhão subiu e chegamos em Khor-Virap. E aqui em cima, cheio de turistas. A Armênia está sendo descoberta pela população da Europa. As fias alemãs. E ali atrás, escondidinho, o nosso lindo Ararat. Esta é a entrada para a capela que abriga o buraco onde São Gregório Iluminador foi jogado pelo rei Tiríades III. Este poço possui 7 metros de profundidade e diz a lenda que o rei Tiríades ficou doente e sua irmã recebeu um anjo em sonhos que lhe alertou que a única pessoa que poderia salvá-lo era o Gregório, que estava no fundo do poço há 13 anos. Retiraram Gregório do poço, por 14 noites ele rezou sobre Tiríades, que se curou, transformando a religião oficial da Armênia no cristianismo no ano 301 depois de Cristo. Armênia, primeiro país cristão do mundo. Bom, estamos aqui agora no ponto mais próximo da fronteira, onde se avista a Turquia. Vou mostrar para vocês porque é algo inacreditável. Nesta cerca que está aqui, onde tem aquele pó do trator passando, é a fronteira da Turquia. E ali está o Monte Ararat. Hoje nós não temos nenhum caminhão de soldados apontando para cá, mas é muito comum aqui, nesta linha, eles estarem apontando para nós. Enquanto isso, a Bia Indica trabalhou duro para trazer para nós uma nova indicação para esse programa. Ela vai falar de um curta-metragem especial que tem no Kinodaran, um aplicativo que você pode baixar no seu celular ou pode ver pela internet, e lá você tem acesso a diversos filmes, seriados, documentários armênios legendados em inglês, e muitos deles são gratuitos.
Vamos ver o que a Bia indica esta semana. Olá! Imagine que você é o dono de um restaurante que acabou de ser fechado. É sábado à noite, seus funcionários todos já foram embora e você quer só descansar. E então entra uma visita inesperada. É um moço que você não conhece e ele pede para ser servido. Você então fala: desculpa, já fechamos. Foi todo mundo embora. Não. Aquela pessoa quer muito ser servida. O que você vai fazer? A pessoa continua insistindo, ela insiste, e você simplesmente não pode fazer nada, não tem o que fazer, até que ela saca uma arma. Assustador, não? Esta é a premissa do curta-metragem Kokiev Magog, um curta-metragem de 25 minutos dirigido e escrito por Garik Mashkarian. Kokiev Magog também é uma referência religiosa aos filhos de Jafé, netos de Noé. O curta-metragem é bem interessante, está legendado em inglês lá na plataforma do Kinodaran, totalmente gratuito. Vale muito a experiência junto com o suspense que a trama carrega. Então se você tá sem nada pra fazer, querendo assistir alguma coisa, vai lá no Kinodaran e assiste. Já tem a dica para assistir no seu final de semana. E enquanto isso, Marcela Susmeian deu uma volta na vida fashion da Armênia e ela vai mostrar para nós as roupas tradicionais armênias. Marcela, você com todo o seu estilo de mulher armênia, com as moedinhas, eu quero que você me explique um pouquinho o que significa cada roupa e o que foi que você viu naquela exposição. Oi! Hoje eu vou trazer para vocês um material riquíssimo que eu coletei em Yerevan, mais especificamente no Museum History of Armenia, que fica na Praça da República. Eu já peço desculpas pelas imagens não estarem perfeitas, mas quando eu fiz essas imagens, eu fiz para o meu acervo pessoal. Mas assim, eu achei um desperdício deixar um material assim de um conteúdo tão valioso culturalmente lá no meu rolo, só no rolo de câmeras do meu celular. Então, as imagens são da exposição temporária intitulada de Fragmentos de Identidade e Costume, que apresentou os trajes tradicionais originais dos séculos 18, 19 e 20. Bora lá? A vestimenta tradicional armênia começou a mudar muito rapidamente durante o século XIX, com o surgimento do iluminismo armênio, Zartonk, movimento que procurou modernizar a população nativa com a introdução de costumes e práticas ocidentais em todos os aspectos da vida. Novos estilos de vestuário foram apresentados à população com a difusão da mídia impressa e da fotografia, bem como a ativação de vínculos comerciais e viagens para a Europa. E especialmente nos centros urbanos cosmopolitas, a vestimenta de estilo ocidental simbolizava um grau de emancipação e status social mais elevado. Essas transformações também foram refletidas na linguagem. A alfaiataria especializada em artes tradicionais locais foi chamada com a palavra persa tardzi, enquanto o termo armênio derzak foi aplicado àqueles que cortavam roupas de estilo ocidental. Elementos de ocidentalização apareceram pela primeira vez na forma de tecidos importados como o veludo, o cetim, o tafetá, e além de outros apetrechos como botões decorados, sapatos de salto alto e bolsas. Com a introdução da máquina de costura Zinger na década de 1880, padrões de vestimenta ocidentais podiam ser imitados e apropriados com maior facilidade, e no fim do século, a maioria dos moradores urbanos incluiu pelo menos um item do estilo europeu como parte da sua roupa do dia a dia. E as transformações começaram a aparecer não só nos contornos das mulheres, ombros erguidos, jaquetas justas, mangas compridas com botões frontais e golas de renda, mas também se refletiram na substituição gradual de ornamentos tradicionais com motivos florais e animais bordados para o estilo europeu. Embora os códigos de vestimenta locais perdurassem nas comunidades armênias provinciais e rurais do Império Turco-Otomano, mesmo após a industrialização, o tradicional vestido desapareceu quase que inteiramente da vida cotidiana, logo após o genocídio de 1915 a 1922 e a sovietização da Armênia Oriental em 1921.
Os exemplos que temos preservados das vestimentas do uso do dia a dia dos armênios dos séculos 18, 19 e 20 mostram uma notável variedade em estrutura estética. Essas variações das vestimentas tradicionais foram condicionadas por mudanças de regimes políticos, costumes culturais, mudanças étnicas da população e exposição a novos estilos e materiais. Ao viver sob a dominação otomana, persa ou russa, os armênios tiveram que ajustar sua roupa tradicional para se adequar às regras estabelecidas pelos poderes dirigentes. Ao mesmo tempo, o traje tradicional permaneceu um poderoso marcador de diferença de cultura e identidade étnica e foi ferozmente protegido nas províncias de maioria armênia, como Vaspurakan, ao redor do Lago Van, Cilícia, Zangezur, Artsakh. O Taraz dessas regiões estava mais próximo das tradições medievais, com uma forte predileção por combinações de cores primárias, com o foco principal nos ornamentos e na durabilidade. O mesmo vestido era geralmente usado o dia inteiro. As mulheres usavam conjuntos justos, consistindo em roupas íntimas de seda ou algodão, roupas leves, vestidos camisa, agasalhos estampados, corpetes e golas de seda, casacos curtos ou casacos de manga comprida, que eram complementados com cintos de prata ou seda, chapéus, joias, em algumas áreas como carim e tiflis, um avental. A roupa masculina era bastante simples e uniforme, uma túnica simples usada sob um colete ou uma jaqueta com calça caque e um casaco comprido. Cintos largos eram um acessório importante, pois eram usados para portar armas, bolsas e outros itens do dia a dia. Cada região tinha um esquema específico de cores e ornamentação que resultou na disponibilidade de têxteis e matrizes produzidos localmente. Crenças regionais e contatos interculturais também desempenharam um papel importante na escolha da ornamentação e das cores. É demais, né? Quando eu fui, eu fiquei assim tão encantada que eu tirei foto de todas as roupas, de todos os trajes, de todas as legendas, né? As plaquinhas que ficavam explicando cada um dos trajes. E é legal porque também a gente fica olhando, às vezes imaginando os nossos antepassados. Eu fiquei olhando lá as regiões para ver se eu identificava as regiões dos meus avós. Então foi isso, espero que vocês também tenham gostado. Um grande beijo, tchau! Gostaram das roupas? Você vai poder ver um pouquinho mais delas se você estiver presente na Feira do Imigrante este final de semana. Sábado e domingo, Barraca da Armênia imperdível. A Feira do Imigrante acontece todos os anos, já começou no final de semana passado, a Barraca da Armênia bombou, com os horovads, que é um churrasco com tempero especial vindo diretamente da Armênia, e o ovo com basturma. Basturma é uma carne curada armênia, cheirosíssima, e todo mundo gosta de ir na feira para experimentar, porque é uma oportunidade única. São pouquíssimos lugares em São Paulo que comercializam algo com essa carne. E se você quiser conhecer, teremos conhaque do Ararat, omelete de basturma no pão folha, e um horovads, que é o churrasquinho de kafta com o tempero específico da Armênia. Essa semana vai bombar ainda mais porque eu estarei lá pilotando o fogão. Então, esperamos você na Feira do Imigrante, que será no Museu da Imigração, na Moca. No sábado, o grupo de danças armênias Giligya dançará no fim da tarde. Então, quer uma oportunidade melhor que essa? Pega a namorada, pega o namorado, pega a família, os filhos e vamos passear no Museu da Imigração. Esperamos vocês, prestigie a Barraca da Armênia. Sem esquecer que teremos também a parte do artesanato, com souvenirs e coisas maravilhosas vindas diretamente de Yerevan. É agora ou nunca! Nosso programa conta com o patrocínio das Esfirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. Mas o que será que o Davi Cumbrian vai falar hoje? Davi não é só tecnologia, ele também gosta de sustentabilidade. Sim, a empresa que ele apresenta hoje chama-se Índigo. A Índigo é uma empresa que aproveita a natureza para ajudar os agricultores a alimentar o planeta de uma forma muito mais saudável. Então, Davi, quero ver se você vai conseguir vender essa ideia para nós também aqui no Brasil.
Valeu, Varti, tudo bem, pessoal? Bareftzes, aqui quem tá falando é o Davi Kunrian, e nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação lá da Armênia, eu vou falar para vocês sobre uma companhia unicórnio lá da Armênia. Eu já falei para vocês em outros vídeos que empresas unicórnio são aquelas que atingiram uma valorização de $1 bilhão sem ter a presença na bolsa, ou seja, sem abrir o capital, e a Indigo é uma dessas empresas, uma empresa armênia que atingiu essa categoria, e eu vou falar para vocês hoje sobre ela agora nesse programa. A Indigo é uma empresa de tecnologia que atua principalmente no ramo do agronegócio e ela está construindo um sistema que melhora a lucratividade do produtor, a sustentabilidade ambiental, a saúde do consumidor e principalmente usando a microbiologia natural e tecnologias digitais que vão abranger toda a cadeia de valor da agricultura como um todo. E olha só que interessante, a Indigo começou com um grupo de jovens armênios que, estudando sobre agricultura, chegaram à conclusão que muitos dos micro-organismos que vivem nas plantas, elas são vitais para a saúde e que a utilização de agrotóxicos não é só negativa para as pestes, mas também para as plantas e para os consumidores que acabam se alimentando daquelas plantas com agrotóxico. E aí esse grupo então começou a buscar soluções para aumentar a capacidade do planeta de produzir alimentos de forma sustentável e responsável e que complementa e substitui todas as tecnologias hoje que são responsáveis por grande parte dos problemas ambientais e de saúde pública que nós temos. Eles começaram a estudar justamente soluções para acabar com esse problema dos alimentos que fazem mal para a nossa saúde. A Indigo então começou a criar soluções para reimaginar o sistema agrícola, desde o solo, desde o plantio, até a venda e o consumo lá do consumidor final na casa dele. O carro-chefe deles é um sistema que tem criado uma agricultura mais benéfica para as pessoas e também para o planeta. O nome da empresa Indigo vem em homenagem a uma planta chamada Indigofera. Na verdade é um gênero de uma série de plantas de onde o índigo é derivado. E essas plantas têm uma história agrícola bem interessante e todo o processo agrícola que gera o índigo se tornou um símbolo da empresa e por isso o nome. Eles já estão presentes no Brasil e o Indigo chegou com uma solução inovadora para auxiliar principalmente nos processos de pagamentos das safras, mas em breve aqui no Brasil eles vão oferecer as mesmas soluções que eles já estão oferecendo em outros países, principalmente ligados a marketplaces e a questões ligadas à emissão de carbono e a agrotóxicos, soluções tecnológicas que levaram ela a ser eleita a startup mais inovadora do mundo em 2019 pelo ranking da CNBC. E eles afirmam que isso só foi possível graças à incansável rotina de sempre questionar o sistema agrícola e buscar soluções que ninguém nunca havia pensado até então. Hoje essa empresa tem sido reconhecida em vários lugares do mundo como sendo uma companhia que cumpre com a sua missão, que respeita a natureza e tem cada vez mais ajudado os agricultores a alimentar o planeta de forma sustentável, buscando o progresso e a inovação na agricultura. Sempre questionando o que é possível melhorar e se esforçando para deixar um legado para as próximas gerações, de uma cultura que carrega aquilo que é certo para as pessoas e também para o planeta. Pessoal, eu agradeço desde já a atenção de todos vocês. Infelizmente esse quadro fica por aqui. Se você tiver mais curiosidade e interesse em saber mais sobre a Indigo, entre no website e fique ligado aqui na Conexão Armênia que nós vamos falar nos próximos programas sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores lá da Armênia. Vejo vocês, batiks a todos! Mas e aí, Vartinê? Como foi sua viagem? Conta pra nós. Gente, foi emoção do começo ao fim. Saímos de São Paulo em direção ao Catar. Com este grupo, algumas pessoas saíram daqui, algumas se juntaram a nós no Catar e outras se juntaram a nós diretamente na Armênia. Simplesmente foi uma comunhão de pessoas que não se conheciam e várias delas tinham o mesmo objetivo, buscar as suas raízes. Entretanto, outras não tinham nenhuma ascendência armênia e foram para lá com a mera curiosidade. Exploramos lugares históricos, provamos todos os tipos de vinhos, degustamos os queijos típicos da Armênia, nos encantamos com a imagem do Ararat, que estava muito límpida. Geralmente nessa época de setembro o Ararat fica nublado e as pessoas, a guia da Armênia falava para mim: Bartinê, não é possível, o que vocês fizeram? Todos os dias o Ararat apareceu desenhado para nós e o céu estava azul, sem uma nuvem. Vocês vão poder ver pelas imagens e pelas fotos, mas sinceramente, quem viaja comigo tem um Ararat encomendado de presente, porque a vontade é tão grande de mostrar o país da forma como ele realmente é, que parece que o universo conspira a nosso favor. Você será muito bem-vindo da próxima
Alguns dos viajantes se emocionaram, alguns encontraram imagens de parentes no Museu do Genocídio, alguns descobriram rostos que se identificavam com a sua família, outros se encantaram com os sabores das comidas, outros queriam dançar. Uma riqueza de experiências sem tamanho. Mais ou menos como eu imaginava, mas fico muito feliz que nós tenhamos ido e voltado sãos e salvos e que a viagem tenha sido esse grande sucesso. Confira você os depoimentos do que eles acharam sobre a Armênia. E saiba que da próxima vez o lugar é seu. Meus últimos momentos dentro do território armênio, esse país que eu vim em busca de conhecer mais sobre a cultura vínica no seu ápice de informação, e estou saindo daqui realmente grande, me sentindo enorme, com tanto ganho de cultura, história, tradição que eu pude vivenciar e conhecer nesses últimos dias. Sobretudo um pouco mais sobre a geopolítica e a visão dos próprios armênios sobre tudo isso. Em breve me dedicarei a escrever artigos sobre os vinhos, sobre a produção dos vinhos da Armênia, e vou deixar aqui a seguir um vídeo com os próprios armênios que vivem na diáspora do Brasil, o que eles acham que o mundo precisa saber sobre a Armênia. Espero que vocês gostem. Quando cheguei na Armênia, eu pude reviver muito do que meus pais, meus avós passaram para mim. E isso é uma emoção, uma cultura, uma riqueza muito grande de um povo sofrido, um povo que veio da guerra, que conseguiu sobreviver, que conseguiu sair daqui, criar raízes, e hoje a gente está retornando com essas memórias lindas e podendo observar o país como ele é, como ele ficou, como ele permaneceu, e permitindo essas emoções maravilhosas que eu pude viver. E espero que todos vocês, quem puder visitar a Armênia, venha, porque isso é uma cultura milenar, cultura gastronômica, religiosa e de muita tradição familiar e religiosa. Venham para a Armênia. Tudo sobre a sua cultura milenar. É isso que o mundo precisa saber. É isso que o mundo precisa saber. Sim. Aí eu vi descendente de armênio puríssima, dos 4 avós, e foi a primeira vez que eu estive na Armênia. Estou na Armênia e venham para cá. Venham para cá, não é só a terra dos meus antepassados. É um lugar maravilhoso, de muita história, muita tradição, muito sofrimento. É uma história muito bonita e uma riqueza de cultura. Vale a pena, eu recomendo a Armênia para todo mundo. Os armênios foram um povo muito sofrido. Teve que abandonar sua terra. Depois eles souberam voltar e reconstruir tudo, pedra sobre pedra. É muito bonito. Dizer sobre a Armênia. E é tão difícil falar sobre isso, mas uma coisa posso adiantar, que é uma cultura milenar, transmitida de geração a geração. E quem vem para cá sente isso, sendo descendente de armênio, ou tendo o teu ian no final do sobrenome, vindo para cá, vai sentir o que os antigos diziam quando cantavam. Evoriesperdim, Hayastan Darek, Aradian Tashto, Tiagas Darek. Traduzindo, quando eu morrer, me levem para a Armênia e na planície do Ararat Milterri. Vem visitar. Uma mensagem para o mundo, fraternidade, da terra dos apóstolos de Cristo.
que é o último brinde nosso na Armênia, a última refeição. E eu espero sinceramente que cada um de vocês que depositou a confiança de virem comigo, de buscar aquilo que vocês queriam encontrar nesse país, que vocês tenham recebido. A Vartani, que realmente foi icônica. Primeiro, o contato, assim, de estar toda hora fazendo me apaixonar através do WhatsApp pela Armênia antes de pisar no solo armênio. Era o que eu queria. Depois veio o desespero. Será se eu vou? Será se eu não vou? O que eu vou me meter nesse lugar que tá naquela situação? Onde eu vou? E ela foi de uma sensibilidade. De quase nada. Cuidadosamente tentar acalmar cada um, tentar passar o que ela estava vendo, percebendo, com a visão que ela tem, e acarinhar da forma e deixar todo mundo tranquilo para seguir viagem e vir. Eu jamais mentiria, porque é uma responsabilidade muito grande. A Armênia é um país maravilhoso. Vocês sabem que o meu foco é a Geórgia e realmente eu fui cooptada por essa mesa inteira. E foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi em termos de viagem, porque estava com vocês. Isso foi o diferencial para mim. Ter ouvido confete. Isso é o seguinte, cada momento vocês iam dizendo alguma coisa. Cada momento que a gente chegava, alguém remetia uma lembrança. Cada momento era o sabor, era não sei o quê, era o que o... Passeamos por alguns lugares e aos poucos eu vou compartilhando com vocês. Enquanto isso, vou desejando para vocês uma boa noite, um Kisher Pari, pedindo para que vocês cliquem no like, adicionem o canal, sigam as nossas redes sociais. Por que não deixem um valeu que tem aqui embaixo do programa. Caso você ache que o programa vale a pena a sua gorjeta, você clica no valeu e dá a sua contribuição. Além disso, você pode se tornar membro do canal pagando R$10 por mês. Você contribui para que o Conexão Armênia continue fazendo sempre programas que te aproximem muito mais deste país que fica do outro lado do mundo, mas muito perto do seu coração. Uma boa noite e até daqui 15 dias. Enquanto isso, Charles Aznavour tem uma mensagem muito importante para todos vocês. Até mais. Ինչպես կրնար օգնել Հայաստանը, Kennedy նսավ. Don't ask what the country can do to you. Try to know what we can do for the country. Հայերն է պետք է դիգա հասկանան, չեն հասկանա.